Desde segunda-feira, o ouvinte da CBN-BH ouviu 3 histórias. A primeira foi de uma família que, após a perda de emprego por causa da pandemia, deu início a uma produção de confeitos e biscoitos. O negócio deu tão certo que, para 2021, a família planeja aumentar a produção. A segunda foi de uma fotógrafa que se viu com a agenda de eventos em branco por causa da pandemia. E, em vez de ficar ociosa, organizou um projeto que envolve máscaras de tecido, fotografias e doações de alimentos. A ideia também deu tão certo que, para 2021, planeja manter o projeto e, claro, ajudar mais pessoas. A terceira história é de um motorista que, após perder o filho há alguns anos, começou um projeto solidário e o mantém até hoje. E em 2020, mesmo ainda com a perda de 2 irmãs para a Covid-19, segue firme no seu dever de solidariedade. Para comentar o que essas pessoas têm em comum e o que a gente pode aprender com as histórias delas, eu converso agora com o Lucas Albertoni, psicólogo, professor e terapeuta, especialista nesse assunto. Lucas, bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes da CBN. Lucas, na abertura dessa entrevista, a gente falou aqui, eu falei a respeito um pouco sobre resiliência. A gente pode falar que o conceito de resiliência é esse mesmo? É a pessoa ver que ela está numa dificuldade, tem ali uma situação muito complicada e aí ela enxerga talvez uma possibilidade de uma coisa nova, passar por cima daquilo ali de alguma outra forma, criar algo novo. Seria isso a questão, o que é a resiliência? Raquel, é o seguinte, hoje, por exemplo, eu vejo aqui, por exemplo, no meu consultório, das pessoas que chegam até mim, que muitas das vezes as pessoas têm uma expectativa muito forte sobre a realidade e essas pessoas buscam uma certa forma de controle para que essa realidade se adapte a elas, né? Então eu vejo muita dor e muito desajuste por essa briga, essa perda de energia em relação à tentativa de adaptar a realidade a si mesmo. No caso da resiliência, esse é um conceito que a gente entende, né, como uma forma de aceitar a realidade. Só que a gente tem 2 formas de aceitar a realidade, né? A gente tem a resignação, e a resignação o que é? Ela é uma aceitação muito passiva, ela é uma desistência. É no caso de pessoas, por exemplo, que já não conseguem produzir nenhum sentido. É quando a gente brinca lá, né, que a gente levanta a bandeira branca, os cartoons da televisão, a gente vê isso. Já a resiliência não. Ela é uma aceitação da realidade, mas ela é uma aceitação ativa, ela é uma forma de enfrentamento. E uma pessoa que busca enfrentamento, ela busca adaptação. Ou seja, ela está buscando um sentido para si, e aí, nesse caso, ela vai tentar se adaptar, mas construindo algo para si mesma. E é difícil esse caminho, né, Lucas? Você acha que a pessoa ela tem que ir por que caminhos, por quais meios para conseguir enxergar talvez aí uma possibilidade de reverter essa situação? O gasto de energia ele é grande quando a gente tenta controlar, né, e a expectativa é muito grande. Por exemplo, a gente vê agora, nesse momento que a gente está vivenciando, muitas pessoas que pararam a própria vida por ficarem esperando que o mundo volte a ser aquele mundo que elas vivenciaram antes, né, ou que a realidade ela possa ser no futuro aquela realidade que eles esperam que ela seja, não uma realidade como agora. A gente está vendo muita perda, por exemplo, a gente está vendo muita dor, né, por causa da Covid, afetou muita gente. Então, quer dizer, essas pessoas elas esperam passivamente que a realidade vire o que elas projetaram para essa realidade ser. Como que a gente reverte isso, né? A gente precisa se ouvir e a gente precisa ressignificar. Eu acho que o grande caminho é a gente poder aceitar que isso que está aí na realidade está presente, está dado, com a realidade a gente não consegue brigar, né? E a gente precisa efetivamente se ouvir para poder ressignificar o que a gente espera. Ou seja, tem coisas, né, Lucas, que não dá para voltar atrás. Por exemplo, a perda de um familiar para a Covid, como a gente mostrou em alguns casos, a questão em relação à perda de emprego. Não dá para voltar atrás, mas, infelizmente, a gente tem que pensar assim, não posso voltar atrás, não posso continuar minha vida pensando a respeito do que passou. A gente tem o luto, até mesmo o luto por perda até do emprego, né? Às vezes foi um emprego ali que a pessoa manteve durante um bom tempo, com um ambiente de trabalho muito legal, mas ela não pode continuar nesse luto, talvez nem por causa do emprego, nem por causa da perda de um familiar para sempre. Então ela tem que tocar a vida e descobrir ali alguns meios de encarar a situação e tocar para frente. A dor, desse caso da perda de alguém, né, ou as experiências que a gente vive quando a gente perde alguém, a gente não pode controlar. Muitas experiências internas que a gente tem, elas simplesmente sucedem. Ninguém escolhe ficar triste ou feliz a partir de um evento externo. Quando você perde alguém, é congruente com o seu momento, né, que você fique afetado, que você viva uma tristeza e um luto por isso. É difícil brigar com esse luto, né? Agora,
A questão é que a gente consegue, através da escuta desse luto, a gente consegue ressignificar a vida, ou seja, a gente consegue criar novos sentidos. A resiliência é um conceito exatamente conectado à produção de sentido. É por isso que justamente as pessoas têm uma ideia errada de que a gente precisa se distrair do que está ruim, ou distrair da dor. Então hoje a gente vê que pessoas às vezes fazem um esforço muito grande para ficarem positivas. De que forma? Distraindo-se, né? Elas estão querendo não prestar atenção nessa realidade que a gente está vivendo. E isso não funciona para a gente, né? O organismo ele precisa ser ouvido, ele clama e a gente não controla certas experiências que são produzidas com os fatores externos. Quem é que conseguiu permanecer 100% do tempo feliz nessa pandemia? Né? Quem é que conseguiu controlar suas sensações internas? Olha só, Raquel, muita gente no consultório aqui que eu recebo, por exemplo, se intitulava forte, né? Se intitulava saudável. E essas pessoas, algumas delas disseram, não, essa pandemia, vou passar bem pela pandemia. Mas elas também não conseguiram. Quer dizer, a gente, em certo momento, a gente não dá conta sozinho mesmo. A gente precisa vivenciar, a gente precisa rediscutir, a gente precisa reconsiderar projetos. É por isso, inclusive, que o serviço de psicoterapia está sendo tão buscado nesse momento, né? Então, é preciso se ouvir. Eu acho que esse é o ponto mais fundamental. E é natural também, né, Lucas, essa baixa. Porque, querendo ou não, a pessoa também não precisa encarar a vida, talvez, sempre como uma questão a ser vencida. Ela tem que, talvez, conviver com aquilo, né? Exato. A gente, de uma certa forma, há um idealismo que a gente tem sobre o próprio conceito de saúde. Como se a gente precisasse o tempo todo estar positivo. Isso hoje está muito em voga, né, em tudo quanto é lugar, na mídia e tudo mais. Como se a gente tivesse que estar o tempo todo positivo, o tempo todo zen, né, o tempo todo com a cabeça sem nenhum problema. Mas esses obstáculos e essas intempéries, elas fazem parte da vida. Então, essas oscilações, elas de alguma forma compõem quem a gente é. Agora, é muito preciso a gente ficar atento, porque existem momentos em que essas intempéries, elas colocam a gente num estado mais estacionado. Então, aí, quando a gente estaciona em, por exemplo, um estado de desconforto, em um estado de tristeza, a gente permanece naquele local. E então, essa sensação, por exemplo, ela começa a prejudicar o nosso funcionamento cotidiano, fica difícil trabalhar, fica difícil dormir, a nossa alimentação é comprometida, então a gente precisa cuidar disso com um pouco mais de carinho. E as redes sociais, qual o impacto delas nessa situação? O impacto é enorme, né? Na verdade, hoje a gente está vivendo até uma polarização muito grande na rede social, que já é algo extremamente complicado, né, no período de pandemia, até mesmo em relação ao que está chegando aí, né, a vacina para a gente, isso já causa um impacto absurdo na saúde mental das pessoas, porque as pessoas, além do medo e da grande ameaça, elas vivem uma confusão, né? Então, quer dizer, ameaçadas e tentando se apoiar em alguma coisa por esse desamparo que essa própria realidade está trazendo para a gente não consegue nenhum lugar para se apoiar. Agora, sobretudo, já tem uma realidade aí que a gente já conhece há mais tempo, que é a realidade da idealização da rede social, né? Que é quando a gente vê pessoas que efetivamente vão compartilhar apenas imagens, né, que podem representar um lado mais bonito, um lado mais belo, um lado mais saudável, um lado mais alegre da vida, e quando no fundo a gente sabe que a história não é bem assim. Exatamente, é disso que eu ia falar. Essa questão do visual, né, das fotos, os sorrisos na rede social, enfim, é difícil. Você está passando por um momento bravo na sua vida, às vezes a própria pandemia já te deixa para baixo, na hora que você vê as pessoas ali, talvez, enfim, sorrindo, talvez elas estejam na mesma situação que você, tão angustiadas quanto, mas a rede social faz uma maquiagem em relação a isso, né? Exatamente. É por isso que eu estou dizendo, né, que a gente precisa se ouvir. Porque às vezes a gente ouve muito o externo, né? O que está vindo aí pra gente, o que está sendo mostrado pra gente. E claro, a gente tem uma vivência no mundo que a gente vai dialogar com esse externo. Mas é muito preciso a gente prestar atenção no mundo interno também. Então eu acho que uma grande dificuldade é que as pessoas às vezes elas se baseiam nesses parâmetros externos para estarem bem consigo. E muitas vezes a gente acaba deixando de ouvir o próprio organismo, né, as próprias necessidades, as próprias experiências nossas, em detrimento da nossa própria saúde. Exatamente. Lucas, a gente pode dizer que o ano de 2020 foi um ano em que a resiliência teve que ser ainda mais praticada, que o ano de 2020 ressignificou esse termo? A gente pode dizer assim? Pelo número de pessoas que você atende, pelo número de pessoas que você teve contato? Eu acho que o ano de 2020 ele foi um ano que colocou muito a gente à prova, colocou muitas pessoas à prova. E foi um ano que, sobretudo, a gente foi colocado na parede em relação à nossa própria capacidade de se superar e de se adaptar. Nesse sentido, muitas pessoas viveram uma grande oportunidade,
que foi a oportunidade de encontrarem as suas necessidades, revisitarem seus valores, né, se transformarem de alguma forma, tendo que, de alguma maneira, se encaixar diante dessa ameaça, diante das perdas, né, diante dos problemas, das intempéries que vieram aí. Agora, eu acho que felizardo foi aquele que pôde aproveitar essa oportunidade para isso, porque muita gente ficou estacionada. E o que eu vejo quais são essas pessoas que não conseguiram vivenciar a resiliência? As pessoas que, de alguma forma, ainda estão em um estado de negação dessa realidade, que não recebem, né, e, portanto, não consideram que há uma necessidade de adaptação, sendo que, na verdade, todo mundo está sendo colocado à prova com mudanças extremamente significativas que impactam de uma forma muito profunda e muito avassaladora no psicológico da gente. Né? Uhum. O que a gente pode aprender com as histórias das pessoas que conseguem, então, se restabelecer após um forte impacto emocional, um forte impacto financeiro, que é o que foi muito comum nesse ano? Foi muito interessante ouvir você falando agora sobre as histórias que foram contadas, né? A família que perdeu o emprego e começou a produzir o biscoito, né? A fotógrafa que organizou um projeto com máscaras e fotografia, o motorista que teve perdas familiares e então desenvolveu um projeto de solidariedade. Essas histórias, elas não são muito diferentes das histórias de pessoas que realmente superam. O que a gente pode identificar que está em comum através da escuta dessas histórias? Eu escuto muita história, né, Raquel? O dia inteiro, né? O que eu posso aprender ouvindo essas pessoas, vendo o que há em comum nas histórias dessas pessoas? Me parece que em todas essas histórias há uma certa maturidade que ou foi desenvolvida ao longo desse período ou já foi desenvolvida através da vida dessa pessoa, mas uma maturidade dessas pessoas terem a condição de se abrirem para o novo. Quer dizer, a pessoa, ela exercitou uma certa humildade consigo mesma para entender que, na verdade, as coisas não deveriam e não poderiam ser como elas queriam que fossem. Isso é muito difícil para todo mundo, né? Uhum. A gente desenvolveu um grau de abertura onde a gente possa, de fato, receber o que está vindo. Essa ideia é um pouco mais forte aí de impermanência, né? E de desconstrução dos idealismos que a gente tem. Então, eu vejo que essa abertura e essa humildade, né? Da gente poder estar diante de um novo em uma postura de um enfrentamento um pouco mais forte, né? E de um enfrentamento desejando produzir sentido sobre isso, é o que, de fato, move essas pessoas e faz com que elas possam avançar. Entendi. E você falou aí algumas dicas já que a gente pode dar para algumas pessoas que já estão começando o ano de 2021 com um momento difícil. Além dessa maturidade de encarar o momento, de dar uma abertura para si mesmo, de ter humildade, a gente poderia falar de outras dicas também, tipo aceitação, ter força de vontade. O que mais a gente poderia dar como dica para quem está ouvindo a gente agora, que está começando 2021, mas no grau de 2020 com alguma coisa muito emperrada. A gente sabe que o ano de 2021 não vai ser fácil, mas eu acho que a gente pode talvez dar um start, né, para o ano começar bem, talvez a gente pensar em alguns caminhos. Quais seriam esses? Olha, eu comecei falando muito desse aspecto, né, que é esse aspecto da aceitação, porque a gente partiu do conceito de resiliência, né, da ideia do que significaria a gente ser resiliente. E eu diferenciei essa resiliência da resignação, que é uma aceitação mais passiva, onde a pessoa desiste. Tá? Então, eu não preciso mais procurar emprego, eu não preciso, eu vou esperar tudo isso passar. Aí a pessoa se torna, às vezes, reativa, reclamona, né? E a resiliência é uma postura diferente. Eu comecei por essa aceitação, que tem esses dois lados. E é claro que quando eu estou falando dessa aceitação, eu estou falando de uma ideia, de um desenvolvimento mesmo psicológico, emocional, algo que exige um certo trabalho para a gente construir. Isso aqui, eu acho que, é claro, é uma parte mais específica do meu trabalho e eu acho que é algo mais profundo do que algumas dicas práticas, mas a gente também tem algumas dicas práticas que a gente pode trabalhar em cima delas e que eu acho que são extremamente saudáveis para o momento. Uma delas, por exemplo, é a questão da rotina. Algo que eu vejo que gerou muito sofrimento nas pessoas foi o fato de ter a sua rotina completamente demolida, né, destruída. Quer dizer, teve que mudar tudo, a rotina de casa ficou diferente. Pode ser assim, que nos mínimos detalhes essa pessoa tenha sofrido esse impacto. Então, quer dizer, o café que era na cozinha passou a ser no quarto, porque é o escritório, né? A pessoa estendeu as jornadas de trabalho. Eu nunca vi as pessoas trabalhando tanto quanto elas trabalharam esse ano. Verdade. E o home office, ele gerou isso também, porque não há ali o ciclo de rotina, onde a pessoa sai do seu próprio trabalho e ali aquela representação, aquele ritual psicológico, ele é cumprido. Porque o trabalho não tem fim. Se eu já estou em casa, então isso significa o quê? Que eu já posso relaxar, que eu já posso descansar. E as pessoas, eu acho que elas conduziram isso de uma forma muito equivocada,
que é pensar o seguinte: bom, já que eu estou em casa, então eu posso estender, porque a hora que termina o trabalho é só desligar, né? Ou então assim, já que eu estou dentro de casa, então eu posso tomar meu café dentro do meu quarto. Já que eu estou em casa, eu posso usar a minha camisa social e eu não posso ficar, inclusive, com trajes íntimos embaixo, porque a minha reunião virtual ela vai só mostrar no meu tronco daqui para cima, então não tem problema. E isso para a gente é muito ruim, porque é uma dificuldade que a gente vai ter de conseguir interpretar isso emocionalmente. Quer dizer, você não está nem no trabalho e nem descansando. Né? Exatamente. Você não está nem interrompendo e finalizando uma atividade e, ao mesmo tempo, também não está nela por inteiro. Então, quer dizer, isso aí eu acho que é uma dica que as pessoas podem realmente, nos seus hábitos, mesmo que seja dentro de casa. Vai para o trabalho, então se produza como se você fosse sair para o trabalho. Se arrume, né? Se aprume. Vai fazer algum tipo de estudo, então senta na sua bancada como seria se você estivesse em outro local que você estuda. Vai fazer a sua refeição, fica na cozinha como você fazia normalmente. Quer dizer, isso vai ajudando a gente a tomar um ritmo e a, de fato, se estruturar também psicologicamente. E não só a organização física do espaço, né, mas essa organização do tempo e da estruturação, né? Quer dizer, demarcar as atividades. O que eu estou começando e o que eu estou terminando. Eu estou começando isso agora que eu estou começando. Eu estou inteiro, eu estou fazendo como eu faria se fosse de uma outra forma, se tivessem pessoas aqui que estão socialmente interagindo comigo. Eu acho que isso também é muito importante. Lucas, você trabalha com psicologia, você é terapeuta, você é professor. O que mudou na sua vida em 2020? Excelente pergunta. Eu trabalhei mais, vamos começar por aí, né? Muito mais, porque eu também não sou diferente das outras pessoas, né, Raquel? Eu que estou aqui no consultório, eu vou ouvindo, mas todos nós sofremos impactos fortes. Então, quer dizer, primeiro os cuidados com o meu espaço, né? Que a gente faz o maior esforço possível, mas não deixa de ser estressante. Quer dizer, muito mais higienização, uma preocupação muito maior no meu contato com pessoas que ainda compareceram, algumas delas presencialmente. Na psicologia a gente tem uma vantagem da possibilidade do atendimento online, né? Então, a maior parte da minha agenda foi para online. Mas como professor também eu tive um impacto muito forte, porque eu recebo alunos no presencial, eu tenho os meus próprios cursos aqui, e esses alunos tiveram que ser todos enviados para online. A gente teve que transformar as nossas aulas para o ambiente virtual. E, obviamente, isso é muito diferente. Então, já dividindo aqui com você, né? No ambiente virtual, eu senti muito mais desgaste nas minhas cordas vocais. Eu tive, inclusive, que procurar, em um determinado momento, uma ajuda. Felizmente, não tive nenhuma lesão mais complicada, mas eu fiz um tratamento com uma fonoaudióloga, porque o uso da voz, olha para você ver, o uso da voz passou a ser diferente para mim. O corpo sente, com certeza. Né? E é engraçado porque, assim, no online, eu uso aqui um microfone muito bom, inclusive, mas é o fato de simplesmente trocar a rotina e começar a projetar a voz de um jeito diferente. No online eu senti um impacto, né? Outra coisa, também no virtual, as pessoas se comportam de uma forma diferente. Aqui no presencial, com as relações, você fala uma coisa, uma pessoa encosta na outra, né? Tem um café que está sendo servido. Isso aí gera um certo clima de conexão com a aula mais forte. E no virtual, inclusive em contato com colegas professores também, a gente sentiu essa diferença. Qualquer gap, qualquer pequeno lapso de tempo, você já favorece uma certa distração. Então, também sofri muitos impactos aí na minha rotina. Eu fiz uma pergunta para todos as nossas entrevistas, né, as pessoas que deram entrevista para a gente essa semana, que foram, né, as pessoas aí que a gente conversou desde segunda-feira. E todas elas eu fiz a mesma pergunta e eu faço para você. O que você aprendeu de 2020 que você leva para sua vida? O que eu aprendi de 2020? Aprendi a me conectar cada vez mais mesmo com a impermanência. E eu não estou falando em impermanência só de pessoas, no caso, né, por causa da doença Covid em si, mas por todas as transformações, entender que entrar em contato com o fato de que realmente a gente não consegue controlar a realidade, né? A gente não consegue brigar com a realidade. E isso eu acho que é um aprendizado enorme, né? É um exercício muito difícil da gente realmente deixar as coisas acontecerem, né? E a gente simplesmente cuidar do nosso posicionamento em relação ao que é apresentado para a gente. Ou seja, encarar o tempo e a realidade que lhe é apresentada e, a partir disso, seguir. É isso aí. Exatamente. Encarar esse tempo implacável. Exato. Obrigada, Lucas. Eu agradeço muito, viu, o convite, Raquel. Agradeço muito a participação, agradeço a todos os ouvintes aí da CBN também.